Torcedor do Cruzeiro, já começa esse vídeo te fazendo uma pergunta bem direta. Você acredita que o Leonardo Jardim possa treinar o Flamengo? Essa possibilidade começou a ganhar força entre os torcedores e bastidores, e isso mexe diretamente com a nossa história recente. Porque vale lembrar, quando esteve no comando do Cruzeiro, o Leonardo Jardim deu uma declaração muito forte. Ele deixou claro que no Brasil só treinaria o Cruzeiro. E aí eu te pergunto, você acha que ele quebraria essa palavra? Hoje quem está no comando do Flamengo é o Filipe Luís. O início da temporada foi de muita pressão da torcida e o ambiente por lá não é exatamente tranquilo. E quando isso acontece em clube grande, naturalmente o mercado começa a se mexer. E foi justamente nesse cenário que surgiu um nome que para nós não é qualquer nome: Leonardo Jardim. Leonardo Jardim não foi apenas mais um treinador no Cruzeiro. Ele representa um período em que o time voltou a competir, voltou a ser mais organizado e voltou a ser respeitado dentro de campo. Então, quando surge a informação de interesse de outro grande clube, isso mexe diretamente com a memória recente do torcedor. Agora, separando emoção de informação, hoje o que existe é o seguinte: o Flamengo segue oficialmente com Filipe Luís no comando. A diretoria ainda acredita no trabalho dele, mas nos bastidores o nome de Leonardo Jardim passou a ser citado como uma possibilidade caso o cenário mude. Ou seja, não existe negociação aberta, não existe proposta confirmada, mas o nome dele não surgiu por acaso. Ele aparece como um plano de mercado. Aí o Leonardo Jardim no Cabuloso, vocês não vão falar? O Teus também tá desesperado. Jardim no Cruzeiro, Mr. Garden não sei aonde. A árvore do Jardim faz sombra nos técnicos do Brasil. É sombra, ô Bruno Andrade? Eu diria que é um eclipse. Isso é bom, hein? Foi boa, foi dia boa. vira noite. É um quando ele eclipse chega no perto. Cruzeiro. Mas é É só um no Cruzeiro? eclipse no Flamengo. Não, pra já acho que é uma questão prática, né? E aqui nem é informação primeiro, é opinião. É juntar 1 com 1 somado a 2. Qualquer grande clube no Brasil com estrutura, especialmente dinheiro, vai pensar no Leonardo Jardim nos próximos dias. Eu e o Hernan trouxemos ontem a informação que ele, felizmente, resolveu as questões particulares, as questões pessoais. Aliás, eu sempre trabalhei com essa informação e aqui não tem problema nenhum em recordar, porque o próprio Jardim depois passa isso nos bastidores, de que ficaria um tempo parado. E na semana passada, e eu converso frequentemente com pessoas ligadas ao Leonardo Jardim, na semana passada o que essas pessoas tinham do Jardim era isso: o Jardim continua tentando resolver os problemas, não pensa em trabalhar agora, somente no segundo semestre. Só que ontem, conversando com uma dessas pessoas, a mensagem que essa pessoa recebeu do Jardim é: tá tudo resolvido, tô resetado, bora voltar a trabalhar, tô à disposição, janeiro, fevereiro, fiquei parado, março eu volto a trabalhar. Então foi da semana passada para cá que as pessoas que trabalham e conhecem bem o Jardim receberam dele a informação de que está disposto a voltar a trabalhar, está tudo resolvido. Então, o nome de peso, com experiência internacional, bom trabalho feito no Cruzeiro, é natural que vai abrir muitos olhos no Brasil, porque ele se coloca à disposição para voltar ao Brasil, não fecha as portas. Nem para Brasil, nem para Oriente Médio, nem para Europa. O Jardim quer um grande projeto, ambicioso, com condições evidentemente de brigar por títulos. O Cruzeiro entregou isso no ano passado, ele acabou não sendo campeão, mas ficou lá em cima, semifinalista da Copa do Brasil, terceiro colocado no Brasileirão. É um nome que agrada bastante dentro do Cruzeiro, então é um raciocínio lógico. O Tite pressionado, e o Tite também se pressiona por conta dos resultados, mas nada vai acontecer, e não custa lembrar, trouxemos isso ontem, nada vai acontecer apesar da pressão, enquanto não terminar a participação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. No Brasileirão a situação está mais complicada, evidentemente. O Flamengo, e aqui é só recordar o que eu já falei, não tem problema, e puxar um pouco a fita para trás, lembrando que naquele imbróglio, naquele período em que o Filipe Luís ia, não ia, renovava, não renovava, colocava mais dinheiro, tirava mais dinheiro, naquela insatisfação do Flamengo com a situação, o Flamengo pegou o telefone e abordou o Leonardo Jardim perguntando se ele tinha interesse. E naquele momento o Jardim falou aquilo que eu expliquei mais cedo, que não tinha interesse em voltar a trabalhar tão cedo. Pouco tempo depois o Filipe Luís renovou o contrato. Então é o raciocínio óbvio, gente. O Cruzeiro gosta do Leonardo Jardim, o Flamengo sondou o Leonardo Jardim no fim do ano passado, enquanto o Filipe Luís não respondia de forma concreta,
Então, o meu raciocínio, e não é informação, porque eu não sei o dia de amanhã, mas o meu raciocínio é: o Leonardo Jardim é bem visto no Cruzeiro, o Leonardo Jardim é bem visto no Flamengo. Se porventura acontecer uma mudança em um desses dois clubes, é muito provável que procurem o Leonardo Jardim, mas aqui é só uma percepção, um contexto. A informação é: Leonardo Jardim, agora em março, está disposto e quer voltar a trabalhar. E aqui entra um detalhe importante para o torcedor do Cruzeiro. O trabalho do Leonardo Jardim no clube acabou chamando a atenção novamente do mercado brasileiro. Não porque ele não tivesse carreira antes, mas porque a passagem dele pelo Cruzeiro foi recente, visível e muito marcante. E é justamente esse recorte mais atual da carreira dele no Brasil que faz com que o nome dele volte a circular quando surgem possíveis mudanças em clubes grandes. E o que torna essa situação mais delicada não é o Flamengo. O que torna delicado é a relação construída entre Leonardo Jardim e o Cruzeiro. Existe uma declaração pública dele afirmando que no Brasil ele só treinaria o Cruzeiro. Isso cria um peso diferente para o torcedor, porque não é apenas o mercado, envolve palavra, história recente e a forma como essa passagem foi marcada na memória da torcida. Hoje Felipe Luiz continua no cargo, a diretoria do Flamengo mantém o treinador, mas a pressão existe. E no futebol brasileiro, quando o nome começa a circular nos bastidores, normalmente é porque cenários já estão sendo mapeados. E aqui entra um ponto que precisa ser lembrado. Veio a público que o Leonardo Jardim deixou o Cruzeiro após conflitos internos. Então a discussão não é se o Cruzeiro teria hoje condições financeiras de segurar um treinador desse nível. A pergunta real é outra. Depois de tudo que aconteceu internamente, existiria ambiente para esse retorno? Hoje o Cruzeiro também vive um momento de pressão. O técnico Tite está sendo muito cobrado. Existe rejeição da parte da torcida, existe cobrança por desempenho e mesmo assim a diretoria do Cruzeiro optou por bancar a permanência do treinador. Hoje, sendo bem sincera, o Cruzeiro não vive um momento técnico que empolga. Então, na minha opinião, quando não se tem um grande futebol para apresentar, o mínimo que precisa existir dentro de campo é raça. É dar a vida, é competir, porque muitas vezes o que sustenta um time não é talento, é a postura. E agora eu quero saber de você, torcedor do Cruzeiro, você que ficou aqui até o final desse vídeo, se o Leonardo Jardim for anunciado em um outro grande clube como o Flamengo, isso muda a forma como você enxerga a passagem dele pelo Cruzeiro? Depois de tudo que aconteceu nos bastidores, você acha que existiria espaço para uma reaproximação? E sobre o momento atual, você como torcedor estaria disposto a dar uma real chance para a permanência do trabalho do Tite no Cruzeiro? Comenta aqui embaixo sua opinião que eu quero muito saber. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.